Olá pessoal, para a nossa terceira e última aula sobre o texto da professora Nancy Fraser, sobre reconhecimento e redistribuição. Na nossa aula anterior, nós estávamos falando sobre os possíveis conflitos que lutas de reconhecimento e de redistribuição podem trazer. O principal desses conflitos, como a autora nos coloca, seria o quê? Seria que, de repente, determinados grupos pudessem ser vistos como diferenciados ou até mesmo merecedores de uma maior distribuição econômica. E isso, como eu falei para vocês, é bastante visível, né, na nossa sociedade hoje, principalmente com quem busca desconstruir ou criticar os movimentos das minorias. É muito comum, né? Até falei para vocês na última aula, vou repetir aqui, mas é muito comum a gente ver em redes sociais as pessoas falando, tá, então agora porque o fulano é negro, ele merece mais do que um branco. E a gente sabe que não é isso, não é merecer mais, né? O problema, daí agora voltando à professora Nancy Fraser, o problema é o quê? É que muitas vezes os processos de exclusão de identidade, os processos de exclusão cultural, eles estão diretamente ligados aos processos de exclusão econômica também. Por exemplo, pegar um exemplo bem básico assim, a questão da mulher. Muitas vezes a mulher ela não pode trabalhar porque é relegado a ela, por exemplo, o papel de um maior cuidado com os filhos. Então a mãe tem que ficar com os filhos em casa e isso de repente pode excluir a mãe do mercado de trabalho, pelo menos até a idade em que a criança possa ir para a escola. Essas diferenças elas estão imbricadas. Ou, por exemplo, mesmo a gente vê assim, qual que é o discurso que se cria numa sociedade como a brasileira. É muito mais comum você ver, por exemplo, homens brancos, pessoas brancas, tudo bem, né? Então, vamos dizer assim, homens brancos em altos cargos de diretoria de empresa, enquanto que negros, eles vão ter papéis de menor destaque. É muito famoso, a gente vê em redes sociais, assim, fotos, por exemplo, vejam lá fotos da formatura de medicina de uma universidade federal, 90% dos alunos brancos. Então por que não tem tantos alunos negros? Mesmo em regiões onde os negros são a maioria da população. Então isso tudo a gente percebe que, claro, são estruturas, a estrutura de exclusão cultural, ela também é a estrutura de exclusão econômica. Entretanto, professora Fraser, ela vai nos dizer o seguinte, quando algumas políticas culturais, elas enfocam demais na necessidade, né, na atomização dos grupos, isso pode gerar um outro problema. Que outro problema é esse? É você corrigir efeitos, né, de desigualdade social sem alterar a estrutura toda que leva a esses efeitos. Então vamos dizer assim, nós temos que incluir pessoas trans no mercado de trabalho. Tranquilo? Beleza? É mais do que necessário. Fenomenal. Mas agora, incluir a força, né? Vamos dizer assim, quando eu digo a força, você criar uma cota para pessoas trans, entendendo que muitas vezes pessoas trans são excluídas, por exemplo, até mesmo de um processo educacional. Se lá na escola uma pessoa trans, ela não pôde ter o mesmo acesso à educação de que uma pessoa não trans, a gente vai ver o quê? Que quando chega no mercado de trabalho, ela vai estar alguns passos atrás, porque teve uma formação atrasada. Então não é simplesmente inserir as pessoas, claro que como um processo, como um modelo paliativo, isso é mais do que necessário, né? Você precisa inserir porque essa pessoa ela precisa sobreviver. Mas a longo prazo isso não vai se concretizar. Então a professora Nancy Fraser ela fala o seguinte, olha, nós precisamos de duas abordagens para tentar solucionar esses problemas. Essas duas abordagens ela vai chamar do quê? De afirmação e transformação. Então, quando as identidades são apenas afirmadas, vamos inserir os negros no mercado de trabalho, né? Então a empresa ela abre lá uma cota para negros. Tranquilo, né? Louvável, perfeito. Mas isso é um remédio paliativo. Isso é um remédio apenas para esse momento de agora. Por quê? Porque a gente tem que entender o seguinte, o negro, quando ele é excluído do mercado de trabalho, tem dois problemas. O primeiro é, claro, a própria cultura do racismo como um todo, mas muitas vezes ele também pode ser menos qualificado que um branco porque ele não teve os mesmos acessos educacionais, por exemplo. Tanto que a própria política de cotas, né, que no ano passado fez 10 anos, foi assunto de algumas provas e que esse ano ainda pode estar de volta em algumas provas, a política de cotas ela era uma tentativa inclusive de remediar isso, né? Vamos abrir maior espaço para os negros na universidade, para que os negros então possam chegar ao mercado de trabalho
com uma formação acadêmica, por exemplo. Então não adianta você só fazer a inserção das minorias nos espaços. Claro que, novamente, tá, gente? Estou repetindo isso para que fique bem entendido, né? Não estou dizendo que essas medidas, agora, para compensar injustiças, elas não sejam necessárias. Claro que elas são, mas mas é necessário ter outras medidas que compensem isso também a longo prazo. Tanto que se vocês forem procurar pesquisas, por exemplo, o que nós vamos ver? Hoje, as mulheres, elas já são maioria onde? Elas são maioria no ensino superior, elas são maioria nos processos de pós-graduação, elas são maioria no processo de mestrado, de doutorado. Isso se deve a dois fatores. Primeiro, a própria ideia de, claro, as mulheres elas estão conquistando cada vez mais espaço social, mas também tem um outro problema, né? Uma mulher, às vezes, para concorrer numa vaga com um homem, ela precisa ter uma qualificação de currículo, vamos dizer assim, superior à do homem. Se muitas vezes chega numa empresa que tem um viés machista de contratação, uma mulher e um homem com o mesmo currículo, eles vão preferir o homem. Não estou dizendo que isso seja regra, mas é o comum, né? É comum que isso aconteça. Então as transformações, por isso que ela vai dizer, ó, não basta afirmar as identidades. Afirmar as identidades, o multiculturalismo mainstream, isso que é feito na mídia, a mídia já está fazendo a rodo. Vamos afirmar as identidades e tranquilo, né? Isso é necessário sim, mas só afirmar não é o suficiente. É preciso transformar o meio como um todo, gerando o quê? Gerando segurança financeira para as minorias. Então é necessário, por exemplo, estou pensando aqui também, eu estou querendo exemplificar para que vocês entendam a parte teórica, né? Se tem lá um rapaz, né, um homem negro que é o entregador de comida do iFood, por exemplo, né, ou de qualquer outro aplicativo, estou usando o iFood aqui. Mas então esse homem, ele tem que ter uma segurança financeira para que, se não ele, mas pelo menos os filhos dele, possam então ter uma boa educação, para que eles não precisem trabalhar também já com 13, 14 anos para complementar a renda, e possam então terminar um ensino médio, fazer um Enem, entrar numa boa universidade. Só que, claro, todos esses processos, eles são o quê? Todos esses processos, eles levam tempo. Ou mesmo o entregador de iFood, que ele possa, então, não tenha que trabalhar 12, 14 horas por dia, possa trabalhar menos, recebendo ainda um valor digno, para que ele também possa estudar, se qualificar e assim conseguir transformar a sua vida. Só que tudo isso depende do quê? Tudo isso depende de políticas públicas sérias. Tanto que um exemplo que a professora Nancy Fraser, ela não fala diretamente, mas ela dá a entender, né? Os processos de transformação, os remédios transformativos, eles foram presentes, ao menos em determinada escala, por exemplo, na União Soviética. Quando a gente tem o início da Revolução, o que a União Soviética ela vai fazer? Ela vai trazer as mulheres para dentro das fábricas, ela vai trazer as mulheres para dentro das universidades. O crescimento exponencial que as mulheres têm na participação econômica e social da União Soviética, ali na década de 30, 40 e 50 em diante, é gigantesco. Tanto que, quando a gente pega, por exemplo, lá na Segunda Guerra Mundial, né, os exércitos que participam do Teatro de Operações da Europa, nós vamos ver que o único exército que tem mulheres não apenas em situação de retaguarda, né, não apenas como enfermeiras, cozinheiras, mas sim na linha de frente, na linha de batalha, é o exército soviético. Acredito que todos vocês conheçam, né, as famosas snipers soviéticas, né, que atacavam os nazistas, as bruxas da noite, que era o esquadrão de bombardeiros formados apenas por mulheres da União Soviética. Então ali você tem uma relação realmente transformativa. Porque daí a gente pergunta, tá, e onde estavam os filhos dessas mulheres? As mulheres não tinham filhos? Elas tinham, mas o Estado oferecia toda uma estrutura educacional, como creches e afins, onde a mulher ela podia deixar o seu filho, sabendo que ele ia ter comida, ia ter assistência médica e podia ir para o mercado de trabalho. A gente vai ver que explode, né, no bom sentido na União Soviética, o número de engenheiras, de médicas, de cientistas e em todas as demais funções. Isso é uma relação transformativa. Então você não afirma a mulher apenas pelo seu componente biológico. Ela tem que ser afirmada porque ela é mulher. Você afirma a mulher junto com o seu componente biológico, mas também do seu componente de participação na sociedade. Ó, ela é uma mulher e ela é uma cientista. Ela é uma mulher e ela é uma sargenta. Ela é uma mulher e ela é uma cirurgiã. Tanto que um dos primeiros casos, por exemplo, de transplante de órgãos vai ser realizada por uma médica soviética.
A gente percebe, só pensar também, né? Na União Soviética, a primeira mulher a ir para o espaço é de lá também. Então elas não só ocupam espaços-chave na sociedade, como espaços de destaque nessa sociedade. Por quê? Porque na União Soviética a visão era bastante pragmática. Seja homem ou seja mulher, tem que ser um trabalhador para o Estado. Não estou dizendo que essa visão ela seja boa ou ela seja ruim. Eu estou explicando para vocês como é que é uma visão transformativa desse processo. Porque quando nós temos a transformação apenas afirmativa, apenas da identidade, o que acontece? Você acaba marcando essa minoria como deficiente. Né? Ela precisa de ajuda porque ela é mulher, ela precisa de amparo e reconhecimento porque é negro. Não é só isso. Precisa de amparo e reconhecimento porque é mulher? Sim, mas é uma mulher pobre, porque é uma mulher que tem que ficar cuidando dos filhos. Precisa de amparo e reconhecimento porque é negro, mas por quê? Porque a sociedade ela é racista e o exclui da sociedade. A gente depois, né, no texto do Darcy Ribeiro, a gente entende melhor isso na realidade brasileira. Mas a Nancy Fraser, ela traz essa rediscussão para quê? Para a ideia de transformação da sociedade como uma alternativa para aquilo que hoje parece ser um conflito. Por isso que a professora Fraser ela vai nos dizer o seguinte, olha, remédios afirmativos apenas, né, eles acabam querendo ou não diferenciando cada vez mais o grupo. E como eu falei, eles podem parecer deficientes e, por outro lado, podem parecer até mesmo muito mais protegidos do que os demais. Então, só a estrutura afirmativa ela é problemática. Já a estrutura ou remédio transformativo, ele quer fazer o quê? Quer exatamente desestabilizar essas diferenças. Você pode ter orgulho por ser negro, assim como você pode ter orgulho por ser branco, isso não vai trazer problema nenhum. A questão é que todo mundo deve ter as mesmas possibilidades. Isso não é fácil, né? Isso realmente não é fácil. É realmente um grande desafio e, novamente, né, é um desafio que eu deixo pra gente pensar também no nosso encontro online, que é o seguinte, como buscar solucionar essa dicotomia? Não tem uma resposta simples, talvez nem tenha resposta, mas é um outro objeto que eu quero deixar pra gente pensar lá no nosso encontro. Tá bom, queridos? Sobre a professora Nancy Fraser são essas 3 aulas, né? Então é um dos nossos primeiros textos de filosofia. E assistam também, se vocês já não assistiram ainda, as aulas sobre a obra lá, O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, ainda nesse módulo. Valeu, pessoal! Um grande abraço para vocês.